Campeonato de Portugal de Rallycross e Kartcross esteve no traçado mais a norte do país para a quarta jornada da temporada. Rodeado de paisagens verdes e abraçado pela Serra do Larouco, junto à fronteira com Espanha, o Circuito Internacional de Montalegre recebeu gentes de outras paragens e até do país vizinho. Tocaram-me as entradas no sorteio da Federação Galega. E quem é que tu mais querias ver hoje? Qual era a corrida que tu mais querias ver? Dos Kartcross. A experiência de acompanhar a pequenada, isto não há palavras para descrever. O orgulho de ter um neto, e depois a camaradagem com todos. Um corredor precisa de um parafuso, vai ao vizinho, arranja um parafuso, desenrasca-se. É uma família, não é? É uma família, isto é espetáculo. Situado na freguesia de Alto de Padronelos, a pista internacional de Montalegre tem um traçado de 945 metros, 1146 contando com a Joker Lap. Com 15 metros de largura, é composta por 60% de asfalto e 40% de terra. O percurso é feito no sentido dos ponteiros do relógio e tem a pole position localizada no lado direito. Uma característica particular é o comprimento da reta, com 250 metros. O vento, o frio e, sobretudo, a chuva quiseram dar as boas-vindas aos pilotos e público, mas, apesar das baixas temperaturas habituais nesta região transmontana, o ambiente aqueceu no traçado. Nos iniciados, Nelson Costa correu sozinho devido à ausência de Michael Brown. O antigo piloto de Popcross conseguiu melhorar sucessivamente o registro de tempos durante as provas de qualificação. Apesar de ter dado tudo em pista, a máquina italiana voltou a dar problemas. Se a final de Lousada ficou comprometida logo de início, em Montalegre o piloto nem chegou a participar na final, novamente traído com problemas mecânicos. O desporto automóvel é, por norma, associado à figura masculina, mas há quem mostre que não é bem assim. Com 18 anos e um apelido de peso, Rafaela Barbosa, filha do antigo campeão Mário Barbosa, tem mostrado que o volante e a velocidade de um carro não escolhem géneros. Já ando no desporto há alguns anos, por isso já posso dizer que tenho muita experiência. Também tenho um carro muito competitivo, uma equipa muito boa, por isso dá gosto de andar na frente e conseguir lutar pelos primeiros lugares. Nos lugares cimeiros da classificação geral, na primeira divisão de duas rodas motrizes e depois de ter sofrido um percalço com o motor do Citroën Saxo em Lousada, a piloto de Passos de Ferreira quer regressar às vitórias. Não sou muito fã de chuva, vou ser muito sincera, mas vamos ver como é que corre. Apesar de ter vencido a primeira das 3 mangas de qualificação, a meia-final não correu como esperado para Rafaela Barbosa. Ao lado de André Monteiro e Adão Pinto, a piloto arrancou na frente, mas na primeira curva já tinha à perna Adão Pinto e André Marinho, que começaram um duelo pela liderança do Nacional de Duas Rodas Motrizes. Bruno Lima, que teve um problema na segunda manga de qualificação e ficou fora da terceira, voltou nas meias finais e foi o primeiro a despachar a Joker Lap. Assim, aproveitou da melhor forma o momento em que também Adão Pinto fazia a Joker Lap na última de 7 voltas e alcançou a frente da corrida. André Monteiro, que sofreu um toque, teve de retirar o carro da pista com a ajuda do reboque depois da passagem pela meta, mas ficou em segundo lugar. Adão Pinto foi terceiro. Uma vitória praticamente ao segundo nas meias finais para Bruno Lima, depois de momentos de stress com o carro. Eu não tenho muito tempo a pensar, porque eu também ajudo no carro. Eu estive ali com os mecânicos a arranjar, nem almocei. Depois foi direto para lá, as duas, e fazer o melhor que foi possível, e o possível foi vencer. Na outra semifinal, vários incidentes a marcar a corrida, com José Lucas e Filipe Figueiras
a chocar logo ao início na primeira curva. Lucas ainda voltou para o traçado, mas Figueiras ficou com o BMW parado e teve de abandonar a prova. A meio da corrida, Hélder Ribeiro estava confortável na frente com mais 2 segundos, enquanto Andreia Sousa e Tiago Ventura disputavam de forma acesa o segundo posto. Uma luta que terminou quando a piloto do Peugeot ficou parada na reta do traçado com problemas na frente do carro. Os 3 primeiros foram assim Hélder Ribeiro, Tiago Ventura e Ricardo Costa. O campeonato de kart cross ainda vai a meio, mas a luta pela liderança da tabela classificativa é discutida taco a taco. Nas últimas jornadas, Pedro Marques tem recuperado posição e na última ronda venceu a final em casa, no circuito de Lousada. Em Montalegre, entra em prova no segundo lugar com 136 pontos. Com o objetivo de se aproximar do líder Alexandre Borges, Marques nega haver estratégias preparadas. Parar o carro em casa, tratar de tudo ao pormenor, fazer o trabalho de casa, como nós costumamos dizer. Depois é qualificação a qualificação, ajustar o carro, procurar o melhor setup durante a prova, até conseguirmos chegar ao setup ideal. Para esta prova, o piloto fez algumas alterações no carro. Fomos para a primeira prova por testar, tivemos ali alguns pequenos incidentes normais de quem não testa, de quem não faz uma pré-época. A época começou mais cedo que o habitual. Após a primeira prova conseguimos fazer ali alguns testes, conseguimos melhorar o carro, corrigir alguns erros que estavam no carro que detectámos na primeira prova. A partir daí conseguimos evoluir. Alexandre Borges tem acelerado e percorrido as últimas jornadas no campeonato na primeira posição. A importância de não abrandar e manter a pole position é importante, mas ainda há muito traçado a percorrer. Não estamos a pensar sequer em pontos, porque é apenas a quarta corrida do campeonato, ou seja, temos muito tempo ainda para recuperar e para ir buscar bons resultados. O que nós não podemos fazer é deitar tudo a perder, ou seja, temos que minimizar as possibilidades para que isso não aconteça. Esta temporada o carro é novo e, por isso, a adaptação e os ajustes são essenciais. Estamos agora a ultimar os últimos pormenores, ou seja, as últimas afinações, porque o tempo hoje vai estar um bocadinho instável, amanhã se calhar um pouco melhor, mas estamos a tentar fazer uma afinação diferente para hoje e ver o que é que ela nos vai permitir. No Troféu Júnior Kart Cross, Martim Henriques travou um intenso duelo com Lourenço Rocha, mas voltou a cumprir. Fez o pleno nas mangas de qualificação e chegou a ter mais de meia volta de diferença para Rocha na final. Foi primeiro pela segunda vez consecutiva, terminando à frente de Lourenço Rocha, que se estreava no circuito de Montalegre. Se para alguns pilotos o mau tempo e a lama que se formaram em parte do traçado foi motivo de preocupação, para Martim Henriques foi positivo. Gostei das condições do sábado, porque apesar de ser muita lama, era conduzível e eu gostei das condições porque foi um desafio também para mim, porque eu tinha corrido com tanta lama e eu diverti-me. Na final do campeonato de kart cross, as atenções estavam voltadas para o duelo entre o líder Alexandre Borges e o segundo classificado do campeonato, Pedro Marques. E assim foi. Depois de um arranque na terceira posição da grelha, Pedro Marques fechou a primeira curva a Alexandre Borges e passou para a frente. Curva onde outros 2 pilotos acabaram por bater e ficar com os carros enfaixados um no outro, abandonando a corrida. As rodas continuavam a girar no traçado, com Tiago Costa a ser o primeiro a cumprir a Joker Lap. Marques seguia na dianteira e na terceira volta viu o carro deslizar na zona do traçado de terra, mas conseguiu seguir na frente, apesar da perseguição frenética de Borges e Castro, que seguia em terceiro.
Os 3 primeiros conseguiram manter a distância entre eles a meio da corrida, mas na penúltima volta, Borges fez a Joker Lap e Castro antecipou-se para o segundo posto. Marques seguia líder com mais 2 segundos de tempo e fez a Joker Lap na última volta, sem perder posição. Já Castro, que também entrou na Joker atrás de Pedro Marques, viu Alexandre Borges acelerar para o segundo posto. Já na parte final, perto da meta, Castro chocou com o adversário e Pinheiro aproveitou para se lançar no terceiro lugar. A corrida terminou com Marques a vencer pela segunda ronda consecutiva do campeonato. Alexandre Borges voltou a ser segundo, Pinheiro foi terceiro. Uma final de loucos, discutida até ao último metro de traçado. Fizemos um bom arranque, a primeira curva foi muito bem disputada com o Alexandre. Depois conseguimos impor o nosso ritmo, tivemos ali algumas precauções na terceira e na quarta volta, penso eu, na terceira ou na quarta tivemos ali uns percalçositos, mas pronto, conseguimos segurar a posição e levamos mais uma vitória aqui de Montalegre. Nas primeiras voltas não, mas depois senti que estava a ganhar algum terreno ao Pedro e senti que ele estava a sentir um bocadinho a pressão de eu me estar a chegar. Depois, mais ou menos à quarta volta, não sei precisar se foi na quarta ou na quinta, eu meti-me ao lado dele e foi o erro. Eu não devia ter feito aquilo, devia ter mantido mais calma e fazer a gestão que eu costumo fazer e hoje não fiz essa gestão. Expectativa para a final das 2 rodas motrizes, onde até o Sol quis pagar bilhete para assistir e iluminar a corrida. A ausência de Rafaela Barbosa, líder da Divisão 1 e terceira da geral, e o regresso em grande de Bruno Lima foram os destaques antes dos semáforos verdes se apagarem. Lima, ao volante do Citroën Saxo, fez um bom arranque. Na primeira curva, luta desenfreada pela primeira posição, com Lima a seguir na frente. André Monteiro, seguro no segundo lugar, ia mordendo as rodas traseiras de Lima na busca da pole position. Ao passar na Joker Lap, caiu para terceiro, ultrapassado por Hélder Ribeiro. Lima seguia com vantagem de 2 segundos na frente. Na quinta volta, decidiu fazer a Joker Lap. Ribeiro estava atento e alcançou o primeiro posto da corrida. Conquista que durou apenas uma volta, porque na seguinte Ribeiro fez a Joker Lap e perdeu 2 posições, passando a disputa da vitória para Lima e André Monteiro. Depois do percalço com a caixa de velocidades, Bruno Lima saiu vencedor nas 2 rodas motrizes, numa final alucinante. Em 4 jornadas, Bruno Lima foi o 4º vencedor diferente, depois de Rafaela Barbosa, Adão Pinto e André Marinho. Monteiro foi segundo, mas venceu na Divisão 2. Hélder Ribeiro completou o pódio. A primeira manga conseguimos vencer. Na segunda tivemos o azar da caixa a partir, conseguimos repará-la. Foi um esforço grande da minha equipa, então todos eles estão de parabéns, claro. E depois chegar às minhas finais, arrancar em último e conseguir ir para a primeira e depois na final ganhar, acho que saímos aqui todos contentes, claro. Ontem foi um dia muito complicado devido à chuva, a pista tornou-se bastante difícil e foi um dia mesmo muito complicado. Mas agora, domingo, voltou o sol, correu tudo muito melhor. Há clássicos que nunca passam de moda. Um cheiro a passado que se quer bem presente. Seja no Madiane ou nos famosos 2 cavalos, o Pop Cross é uma categoria que ainda tem fãs e uma história de vida. Essa modalidade acabou em 80 e agora, sensivelmente há 10 anos, voltamos a reiniciar. Os velhotes tiveram saudades da modalidade. Passados estes anos, há diferenças que não se escondem. Antigamente as provas eram bem mais a sério, sensivelmente havia sempre mais 100 concorrentes em cada prova e era uma modalidade nova, eram mais provas de resistência.
A modalidade do Popcross não tem um campeonato, mas as corridas são encaradas como mais do que um convívio. Há que aprimorar os carros, mas apenas quanto baste. Todos os motores são originais e temos duas classes das viaturas. Temos o PC1 com motores totalmente originais e o PC2 com motores, embora 2 cavalos, mas com alterações. O fim de semana em Montalegre contou com 9 inscritos na categoria de Popcross. Na final, Jorge Correia enfrentou problemas no carro e teve de abandonar a prova logo ao início. Nelson Costa, pai do antigo piloto da modalidade, agora nos iniciados de Rallycross, venceu as provas de qualificação e arrancou na grelha da frente, na final, com um bom início. Assim se manteve de forma confortável, mesmo depois de fazer a Joker Lap. Foi o grande vencedor, ficando em segundo lugar Ramiro José e Carlos Maruta fechou o pódio. É muito bom. Já ando atrás do primeiro lugar das outras pistas e o ano passado, inclusive, pronto, chegou à altura. Com o Campeonato do Mundo de Rallycross no final do mês, em Lousada, os pilotos das categorias Super 1600 e os Supercars decidiram concentrar-se na preparação desta prova. Uma ausência em Montalegre que não passou despercebida. Acho muito correto porque vimos agora nesta prova que fomos mesmo poucos pilotos e mesmo para nós ver que não há tanto público nem tanta competição é um bocado desmotivante. As pessoas têm que fazer uma reflexão sobre isso. Os clubes, a federação, o responsável da modalidade, tem que refletir sobre algumas decisões que se tomam que muitas vezes podem levar a que aconteça destas coisas. Portanto, agora, há uma coisa que é importante, os clubes não podem pagar. Temos de ser todos a assumir estas responsabilidades, não podem ser só os clubes, e neste caso o nosso clube, a sofrer de decisões que são tomadas. O que aconteceu aqui este fim de semana, fomos todos apanhados de surpresa, o próprio clube que não estava à espera e nós próprios também não estávamos à espera. Naturalmente que esta situação tem que ser revertida não para este campeonato, porque o campeonato já está em curso, mas para 2026 naturalmente que esta situação tem que ser acautelada para não se repetir uma situação idêntica a esta. O que nós queremos todos, público, organização e federação, é de facto pilotos na pista a competir. Ainda assim, as contas do fim de semana, dentro e fora do traçado, foram positivas. Só tenho que louvar, e mais uma vez, o voluntariado dos nossos comissários, que de facto, debaixo desta intempérie, tu pudestes vir, não saíram dos seus postos e fizeram um trabalho excelente. Quarta jornada concluída, depois de um fim de semana de provas realizadas num circuito único no mundo. Desde 2023, que o traçado de Montalegre detém as 3 estrelas em matéria de sustentabilidade ambiental. Atribuída pela Federação Internacional Automóvel, esta distinção visa minimizar a poluição que muitas vezes decorre de eventos como este. Desde logo a colocação de ecopontos, além do mais já de reparar que a sinalética não é muito extensiva nem em grande número, é aquela que é necessário para haver também uma economia, de mais a mais relativamente à utilização de plásticos. Também notará com toda a certeza que não se vendem aqui garrafas de água de plástico, mas temos uns cantis para as pessoas poderem recolher a água que é água potável, água tratada, e também quando vão beber a sua cerveja, têm um copo que podem adquirir e que podem utilizar variadas vezes, aquelas que a sua sede lhes demandar, exatamente para que não haja aqui, enfim, uma produção excessiva de plástico. O Campeonato de Portugal de Rallycross e Kartcross regressa a 14 e 15 de junho para a 5ª jornada que acontece em Severo do Voga.